Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast aqui na Conta Azul Com 23, essa série especial que nós criamos especialmente para poder entregar conteúdo de valor, reunindo, né, desde palestrantes, influenciadores, o pessoal que está na organização da própria Conta Azul, e bem como também embaixadores e participantes do evento que tem um conteúdo de valor para você dentro dessa série de podcast. Então, se você não acompanhou episódios anteriores, essa série está toda disponível no nosso canal. Então, pode acompanhar, porque faz total sentido para você. Aqui nós falamos já sobre estratégia, visão de negócios, falamos também sobre detalhes sobre a organização de um evento dessa natureza, toda a evolução do mercado, BPO financeiro, novas ferramentas, uma visão de futuro dentro da contabilidade, tecnologia, ou seja, não faltou assunto e ainda temos mais assuntos como hoje. Eu recebo aqui um casal que é uma grande referência no mercado contábil porque eles empreendem juntos, né? E aí eu vou deixar que eles se apresentem, por favor. Cleison, começa contigo. Então, vamos lá. Para mim é um privilégio, Anderson, estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo cada vez mais. Muitos influenciadores, muitos palestrantes que agregam conteúdo e a gente não para de crescer a cada com que passa, né? Então, para nós, assim, é motivo de muita alegria estar aqui, principalmente participando contigo, que foi um marco, né? Na Grand Time, principalmente, né? A empresa onde a gente atua. Eu lembro muito bem que lá em 2015, 2006, quando eu acompanhava alguns blogs seus, né, e eu vou trazer aqui alguns insights de virada, né, de virada de chave, que alguns podem estar nesse momento aqui em dúvida em ir para o digital, em atuar mais forte no marketing, em vendas, em dar soluções. E lá em 2015, 2016, eu já acompanhava os seus conteúdos e por muito tempo eu falava isso para a Andresa, né? Um dia nós vamos estar junto com o Anderson, conversando sobre estratégia, porque era isso que a gente imaginava para a Grand Time, né? A Grand Time é uma empresa que atua desde 94, então está há 29 anos no mercado. Eu e a Andresa empreendendo juntos desde 94. Ela muito mais como head de operações, focada muito mais na operação mesmo. E eu sempre voltado ao relacionamento com o cliente, à estratégia. Então, isso fez com que a Grand Time tivesse assim, uma gestão inteligente, né? E aqui eu não estou falando só de crescimento, de faturamento, né? Mas lucratividade mesmo. Então, uma forma diferente de trabalhar, uma forma que nós, contadores, gestores contábeis, tenhamos mais prazer, né, em interagir com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, né? Eu acho que isso faz total diferença. Quando eu fiz a virada de chave ali em 2018, quando a gente veio totalmente para o digital, e hoje a gente está com um time todo aqui feliz, né? Trabalhando de forma mais saudável, né? Você vê que é só para ele falar, eu sou o Cleison, sou da Grand Time, ele já deu discurso, já total, né? Eu Já esqueci contou até de tudo. você. Da próxima vez que a gente começar o podcast, eu vou começar por você, tá, Andressa? É bom, o homem gosta do microfone. Vamos ser presente, Andressa, por favor. Então, eu sou Andresa. Eu vim de uma família, né, que o meu pai já era contador e fui influenciada por ele. Até princípio, eu não queria ser contador, Anderson. Eu dizia para ele assim, pai, eu quero ser engenheira. E como ele tinha escritório de contabilidade, ele dizia assim, não, tu vai ser contadora sim. E fui colocada, né, na época no técnico de contabilidade por ele e fui emburrada. E aí eu fui gostando do estudo, eu sempre fui uma menina na época, ainda sou, né, muito estudiosa. E é onde eu conheci o Cleis, com 16 anos, né? Então eu estava na escola técnica de comércio na época e conheci o Cleis, a gente começou a namorar. E como a gente era jovens ainda, entrando no mercado de trabalho, tudo, a gente foi trabalhar no escritório do meu pai. E só que o Cleison, desde aquela época, muito visionário, muito pensando para frente, o meu pai bem tradicionalista.
E a gente entendeu que a gente poderia fazer um negócio próprio, né? E a gente acabou saindo do escritório do meu pai e abrimos um escritório de contabilidade com 18 anos. Mas interessante é que primeiro a gente teve que se entender nos negócios para depois efetivar um relacionamento. A gente casou posteriormente, né? E aí, desde aquela época, né? Eu muito mais focada na operação, pessoas, né? Me faz muito lembrar a Fê, né? Uhum. A Fê tem esse, essa, Esse viés, esse né? viés, né? O que mais toca o coração dela. Exatamente. E o Cleison trazendo as ideias meia louca para ver se faz sentido, se não faz sentido. E a gente consegue, em conjunto, se unir e colocar as ações em prática. Pô. A gente sabe o desafio que é empreender, e empreender em casal, o desafio é Exato. ainda maior, né? Uma das coisas que eu percebo muito na minha experiência com a Fernanda é como a gente organiza as narrativas do casal, uma vez que sempre as coisas relacionadas ao negócio, elas acabam, de uma certa forma, fazendo parte, né? Uhum. Por quê? Porque a nossa vida está ali. Isso. E sempre você está conversando, às vezes, uma coisa de ordem pessoal e, de repente, surge justamente, novamente, uma situação de um cliente, uma situação de um funcionário, uma situação, N situação e tudo mais. Ou seja, você está aqui 3 dias no evento, você vai lá para o hotel e tal, vocês estão naquele momento que é o momento de casal e, de repente, poxa, lembra um negócio que aconteceu no evento, aquela coisa tal, e, novamente, como é que vocês lidam com isso tudo? Porque durante muito tempo se defende aquela ideia de que não, tem que separar os assuntos, o assunto é o momento casal, o momento. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Exato. No começo era mais complicado, vamos dizer assim, né? No começo, assim, a gente, pela questão da imaturidade, né? A gente começou muito novo, a gente não tinha muito essa inteligência de tentar separar um pouco. Tanto que a gente, na época, nosso escritório era embaixo, a gente morava em cima. Então, qualquer coisa, na preocupação, a gente descia para trabalhar. E ao longo do tempo a gente foi criando uma noção de que não, vamos tentar separar as coisas ou não levar mais trabalho para casa. E aí uma das coisas que nos fez separar definitivamente foi quando veio o Luan, quando a gente teve filho e que realmente segregou, né? Então, sim, que é assunto de empresa, a gente vai tratar na empresa. Que é assunto pessoal, vamos tratar em casa. Que é inevitável a gente trazer alguma coisa para dentro da relação, para dentro de casa. Mas o que nos torna mais unidos e na contabilidade, sim, é o respeito, né? Eu respeito muito o que ele carrega com ele, né? O que ele traz com ele, a parte de inteligência, a parte de visão. A gente discute muito e aquilo que faz sentido eu apoio, né? E dou a mão para ele, não, vamos firme que nós vamos conseguir. E da mesma forma comigo, né? Eu trago as ordens de Existem processo. espaços que devem ser respeitados. Exatamente. E isso é uma coisa, por exemplo, que talvez muitos casais que vão empreender juntos e têm problemas é porque não conseguem delimitar os espaços e respeitar esses espaços. Exatamente. Aí é onde entra as crises conjugais, né? Querer ser maior que o marido, ou ele querer ser maior que a mulher, né? Entrar em atrito. Pode existir uma disputa que não é Saudável. projetada, que deveria existir, mas acaba acontecendo e isso não vai ser saudável tanto para a relação do negócio como para a relação em casal. Exatamente. Eu entendo assim, o Cleison, ele foi bem mais estudioso na questão educação. Ele fez mestrado, ele, né, embora ambos tenham pós-graduação, tudo, mas ele seguiu um pouco mais adiante, né? Eu já não, assim, não, eu vou preferir me capacitar mais com as partes técnicas. Aqui no curso aqui no Com é uma capacitação, é uma forma de capacitação. As mentorias é uma capacitação. Então eu preferi ir por esse caminho, né? E a gente discute muito, a gente lê muito, a gente assiste muitos conteúdos e a gente acaba trazendo para o negócio aquilo que realmente faz sentido. Ah, isso aqui dá para fazer no nosso escritório? Se vamos estudar, vamos ver, vamos validar, vamos testar. Né? E aí a gente acaba criando um relacionamento profissional também. Ô Cleison, diz uma coisa para mim que você vê que a Andressa é muito melhor que você na parte da empresa.
Então, eu tenho as ideias e eu assisto teus vídeos, assisto vários conteúdos, participo de vários grupos e fico imaginando no meu bloco de notas, vou anotando, avaliando sempre 1, 2 dias, uma semana, o quê, né? O quê? Qual é o propósito, o meu propósito como empreendedor e o propósito da Grand Time e os nossos objetivos de curto e longo prazo, tal. Só que chega um momento, como eu vou aplicar isso? Porque é diferente, né? Você querer chegar em algum lugar, né? Mas como você vai chegar? Aí o como aí eu começo a abrir para ela, entendeu? Então a Andresa é a pessoa dos processos, ela é a pessoa que me dá o suporte em como aplicar a estratégia. Isso tem feito muito sentido porque é claro que eu tenho algumas ideias que a gente pode implantar esse ano, ou ano que vem, ou esse mês, ou essa semana, né? E agora, com quais pessoas e com quais ferramentas, né? Quais recursos, aí sim ela é melhor, né? Ela tem essa capacidade de captar as minhas ideias e ver se elas são aplicáveis na Grand Time, né, que é no nosso caso, e até na vida familiar, em alguns casos também, né, que você falou aí sobre misturar, né? Então, a Andresa, sim, ela tem essa capacidade de organizar o tempo, aplicar os recursos, né? Então, eu acho que isso aí é interessante. Ela consegue desenhar um plano de ação mais aplicável, né? Eu domino o planejamento estratégico de ideias, mas quando chega no plano de ação para saber o momento certo, para entender quais são as pessoas, ela é a pessoa do como vai ser aplicado isso. Isso é muito bom. Andressa, o que que você acha que o Cleiton te complementa ali, considerando ali as suas deficiências naturais que você tem? Então, o Cleison, ele é uma pessoa que, para mim, ele sabe aquela ação propulsora, né? A pessoa que me alavanca, a pessoa que me dá coragem das ideias, né? A gente tem as ideias, ele tem uma visão e ele, na cabeça dele, assim, já deu certo, já foi, já tá vindo lá na frente. E isso me impulsiona, né? Ah, vamos fazer tal, e como eu tenho mais foco na questão do vamos ver das pessoas, se vai dar certo, se não vai dar certo, isso me proporciona é como se fosse uma flecha, né? Em direção à ogiva, né? Ao alvo, né? E ele é muito bom me fazer a explorar, a seguir, a meter a mão, fazer a mão na massa. Ele tem muita visão e você tem muita execução e você Isso. segue muito essa visão que ele te direciona. Exato. Pensando um pouco ainda nessa complementaridade, eu acho que isso é importante a gente poder tratar sobre isso. Por quê? Porque, como eu falei no início do nosso podcast, temos duas situações aqui. São sócios precisam se complementar e não precisam ser iguais. Sócios não precisam e não devem ser com as mesmas aptidões e habilidades, porque senão você vai ter habilidades que vão se sobressair ali e vai ser uma disputa por habilidades, ao invés de ser uma complementariedade. E tem o fator casal, que é um outro fator que é um desafio, né? Porque tudo isso acaba saindo do aspecto profissional e vai para o aspecto familiar também. E pensando nessa questão de complementariedade, vou dar alguns temas aqui que são essenciais para uma empresa contábil. Eu quero que vocês me falem quem de vocês se considera melhor ou pode falar sobre o outro e tal. Gestão de pessoas. Quem é melhor para lidar com pessoas? A Andresa, ela tem essa habilidade, assim, de inteligência emocional dela é muito forte e ela consegue, com calma, extrair, né? Por incrível que pareça, né? Eu sou mais calmo que ela, entendeu? Mas com os nossos colaboradores, ela tem mais paciência, mais resiliência, né? E ela consegue alongar uma resolução, uma resolução de problemas, dar opções, né? Eu acho que a Andresa, gestão de pessoas, ela é fera. Ferramentas, funcionamento das ferramentas, a parte que dá apoio à parte técnica, quem que entende mais? Quem coloca em prática é ela, entendeu? Quem coloca em prática.
Agora, a visão de olhar para uma ferramenta e imaginar que ela pode te dar um retorno, otimizar, não só implantar uma ferramenta, né, mas ter uma noção de tempo e de redução de produtividade. Eu tenho essa noção no início. Mas para colocar em prática, treinar as pessoas, né, e desenhar todos os processos, o momento certo de implantar, aí é com ela também, a parte de execução. Andresa, quem que lida melhor com dinheiro? Eu. Você é mais segura? Mais segura. Ela é mais segura, muito mais. Você tá perdendo, velho. Acho que no final desse podcast a gente vai descobrir que você não precisa mais fazer parte da empresa. Então, essa questão do dinheiro, ela é interessante, tá? Porque existe o cuidado com o dinheiro, o manuseio com o Tá vendo dinheiro. que ele tá defendendo dele, né? Eu vou tentar ganhar um Vou voto puxar aqui. o caldo pra ele Você agora. percebeu que a narrativa dele sempre foi assim, né? A Andressa faz isso aqui, mas eu faço isso aqui. Agora de novo com dinheiro. Em termos assim, ó, existe uma parte do dinheiro que é a análise dos números, né? Aham. Então, O Cleiton é muito bom com indicador. então aí, Com indicadores? aí já muda um pouco o Indicador é negócio. top. Você, tipo assim, é boa para o operacional do dinheiro, para parte. Isso. A parte operacional, a parte do que vai fazer, o que não vai fazer, tal, aquele planejamento Entendi. financeiro. A execução. Cai tudo comigo E e eu ele, para delego. gerar os dados, ele é muito Mas bom. para gerar os dados, eu já não sou muito fã. Eu gosto de ver os dados, né? Entendi. Eu Não gosto de de- construir. Eu não gosto de construir, eu Entendi. gosto de saber, tá, Cleiton, e aí? Né? Como é que tá a nossa saúde financeira? Análise, né? Como é que tá a nossa análise? Porque ele faz essa parte para os Pô. clientes. Aí, tá vendo? Parte de Ponto pra consultoria. você. Né? Essa foi boa. Parte de consultoria, lá no escritório, quem domina toda essa parte, tanto para os clientes quanto para a gente, eu nem me meto. Isso é 100% ele. Tá. Uma outra pergunta. Quem que explode mais rapidamente? Eu. Você sabe que se tivesse perguntado pra mim sobre vocês dois, eu diria que é você. Nitidamente, eu tinha essa sensação. Por quê? Qual foi a tua percepção de mim? É a experiência mesmo de fazer a leitura mesmo Aham. das pessoas e tal, por causa que a gente está dentro do contexto da mentoria, então eu observo muito sim. as pessoas. E algumas pessoas observam mais, né? Pelo fato de conhecer vocês de um tempo antes, por conta da própria Conta Azul e tal. Uhum. E aí a gente vai fazendo aquela leitura e conforme você vai se aproximando, você começa a sentir um pouco mais. Da mesma forma também que, na maioria das vezes, eu vejo que a Fernanda, por exemplo, Uhum. ela explode mais rapidamente. Entendeu? Sabe a minha mãe é que diz assim, ah, chegou o trovão. É intenso, Chegou né? o trovão. Aí, vamos supor, tá todo mundo quietinho. Chegou a Andresa, chegou o Vucu-Vucu, o vulcão. Então, eu acho que eu tenho essa intenção marcante de quando chega nos locais, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de agitar, eu gosto, né? E é o caso do pavio curto, não é a questão do pavio curto, não. É a questão de senso naquela hora ali, faz, não, vamos, né? O Cleiton já é mais retraído, eu já sou mais E isso equilibra. equilibra. Muito, Isso equilibra. muito. Porque eu vejo, por exemplo, que existe uma certa ansiedade, né? E trazendo pro meu caso mesmo, existe uma certa ansiedade da Fernanda de querer Uhum. resolver o negócio, que não vou falar com fulano. E aí eu sou mais Calmo. cadenciado, e aí dá aquele equilibrada, porque às vezes nessa ansiedade é mais fácil você entrar na pilha, e às vezes, não que você esteja errado, Sim, né? Isso, sim. né? Só que uma coisa que eu falo existem coisas que você tem que ter um certo tempo, você tem que entender qual é o time. E às vezes o time não é aquela coisa de você resolver Exatamente. imediatamente. E às vezes a pessoa que ela se sente um pouco frustrada porque ela quer fazer a coisa acontecer naquele momento, mas não é sempre assim. E isso é tão interessante que esse time que faz muito sentido é o Cleiton que tem. Uhum. Às vezes é realmente isso. Eu chego, Cleiton, mas como é que pode? Que isso aí nós tem que fazer e tal. Se calma, não é o momento, calma. E esse calma me. Né? Isso que eu ia te falar. Isso, eu imagino que esse calma te irrita, né? Dá um calorão, assim, sabe? Mas aí eu entendo que realmente ele tem razão. E aí que tá a chave do negócio. Equilíbrio. É esse momento do querer, assim, não, peraí.
ele tem razão. Então, eu vou esperar, vou me acalmar, vou conversar, respirar fundo, que no momento certo a gente vai conseguir avançar. Então, isso aí ele me segura bastante. Quem que é melhor de relacionamento com o cliente? Cleison. 1000%. Desde muito cedo. 1000%. Anderson, sabe que eu admiro no Cleison? A capacidade que ele tem de atrair atenção para ele, sabe? Uhum. E isso faz muito sentido no comercial, na forma como ele coloca as palavras, na forma como... Talvez veio até do pai dele. Uhum. Eu admiro muito. Quando eu comecei a namorar com ele e a seguir o curso da nossa vida, o pai dele, com cadeira de rodas, né, fazia o nosso comercial. Ele pegava o cartãozinho visita e ia nos clientes perto e fazia o comercial dizendo que o filho dele era contador. E isso talvez veio, né, da família e tal. Então o Cleison, ele tem uma empatia da primeira conquista. Sabe aquela primeira impressão que fica? Isso sem dúvida. O Cleison tem isso muito forte. Isso eu tenho disseminado não só o relacionamento com o cliente, né? O bom atendimento ao cliente. A gente tem disseminado isso há muitos anos, né? A gente foi premiado por isso, não só aqui na Conta Azul, mas também em outros segmentos, assim, na nossa região. E a gente já fazia pesquisas antes com os nossos clientes, né? Cliente oculto também, com a nossa equipe. E aí, ao longo do tempo, a gente separou muito isso. A gente separou. Eu mais relacionamento comercial, a Andresa mais execução. Tá. Mas nos últimos 5 anos, né, a Andresa também vem se aperfeiçoando muito nisso. Entendeu? Então, a Andresa hoje ela tem uma capacidade, ela tem alguns clientes que ela faz a parte consultiva, né, consultoria mesmo, e ela tem essa capacidade de relacionamento muito forte, porque ela entendeu, não só ela, né, mas todos os demais colaboradores entenderam que não adianta a gente só entender da técnica, nós temos que saber se comunicar muito bem com os clientes de forma que ele entenda, não da forma como nós entendemos, né? Porque o contabileza é muito fácil, né? Mas como ele entende esses números, isso é muito difícil, né? Então, isso não veio só com toda essa onda, né? Do avanço, da transformação da contabilidade digital, de nós sermos muito mais consultivos, de uma inteligência contábil. Não é dessa geração aí dos últimos 5, 10 anos que se propagou. Com a Com, principalmente, né? Contigo, assim, com a H Educação. Mas lá atrás a gente já pensava muito nisso. Só que, às vezes, o detalhe era como fazer isso. Uhum, né? sim. Então, com as mentorias, com os programas de educação, com vários influenciadores, isso facilitou muito. Hoje, quem está entrando aí no mercado nos últimos 2, 3 anos, está muito fácil. Né? Assiste vários vídeos do Anderson Hernandes, tudo, né, de forma... Né, muito, muito facilitado, né? E você quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, você tem vários tipos de mentoria para vários níveis, né? Então, isso ajuda muito. Pensando ali na parte técnica de uma empresa contábil, DP, fiscal, né, o contábil, legalização, você domina principalmente todas as áreas ou tem alguma área que o Cleison tem um domínio maior que você? Assim, como o meu viés é muito focado na operação, eu já passei por todas as áreas. Todas as áreas do escritório eu já passei. Hoje eu já não opero mais, eu atuo mais como head de operações, sei tudo o que acontece dentro da operação, então a gente tem os supervisores, a gente vai delegando as estratégias para poder operar. Então, assim, eu passei por todas as áreas do escritório que pode ter. Só não passei pelo marketing, né? Sim. E pelo comercial, Que é uma área não que operacional. é algo mais novo, né? Sim. Digamos assim. Que é o que você já está. Que é o que ele domina, é mais fiscal, DP, essa parte toda. Eu já consegui operar ao longo desses 30 anos. Quantos anos vocês têm de casados? 29. 29. Não, 26. 20... Gente Outubro do céu. agora vai fazer 27. 27 esse ano. 27. 29 de empresa, a diferença é 2 anos. Tá? 29 de empresa, 27, de verdade. casado. Bom.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês em relação ao partnership contábil, né? Uhum. Recentemente vocês começaram a trabalhar muito essa temática, né? O Cleison Uhum. produziu muitos conteúdos, inclusive palestra e falando sobre isso. Primeiro, né? O que é o partnership contábil? Então, esse nome ele veio para o Brasil há pouco tempo, né? A gente pode dizer com grandes empresas aí, né? A própria Tactus, né? Tem esse modelo de negócio que a gente se espelhou muito. Mas já é um modelo que lá 20, 30 anos atrás, nós, contadores, já tínhamos esse desejo, né? De ter um colaborador de altamente produtividade, com uma forte cultura, para ser o nosso sócio. Só que como fazer isso, né? Então, a partnership é um modelo de gestão que veio para oficializar isso, né? Ter essa organização de fazer com que você descubra um colaborador, tá? Que ele tenha as necessidades que precisa a sua empresa para ele ser seu sócio. Então, a partnership é uma forma segura de você trazer um sócio, porque com regras, né? Porque às vezes o contador que está nos ouvindo assim, poxa, mas eu vou abrir parte do meu negócio para um colaborador? Então, existe essa barreira, assim, né? Mas existe uma forma segura, né? Então, existem regras que você pode tirar ele a partir do momento que der um problema, entendeu? Então, tem alguns que comentam, Cleison, qual é o percentual, qual é o valuation, qual é isso? Então, são muitas informações técnicas que se resolvem facilmente numa organização de uma partnership. Então, isso já é um desejo lá atrás. Então, reduz muito a rotatividade, melhora a produtividade, fazer com que os melhores colaboradores eles participem de um programa. E o programa ele é uma parte essencial do negócio, assim, porque não é somente fazer um acordo de cotista e uma alteração contratual, enfim, né, uma negociação comercial com teu colaborador e ele virar sócio. Não, é um programa. Então, a gente aconselha aí no mínimo 1 ano, mas pode desenhar um programa com menos tempo. Mas, então, durante esse 1 ano, você vai preparar ele, né? Você prepara ele, né? Para ele entender. E aí você começa abrindo os números aos poucos e ele começa a participar de algumas decisões, algumas informações privilegiadas do planejamento estratégico, né? E aí você começa afunilando e ele vai ser aprovado no final do programa. Então, isso veio, Anderson, a questão de um desejo mesmo, né? Porque eu tenho uma previsão, não só de trabalho, mas de futuro, né? De visão, em termos de continuidade. Quando nós mudamos o nome da Grand Time, lá pelos seus 18 anos de empresa, né? Nós mudamos e eu não queria a Grand Time para ela a qualquer momento quebrar, né? Então ninguém cria uma empresa para quebrar, né? Mas pode ser um destino, ela pode quebrar, ou ela pode ser vendida também, né? Ou a gente pode fazer uma sucessão familiar, que é o que acontece muitas vezes, e aí eu tenho um filho único, 16 anos, e ele pode. E tá muito pouco claro que ele vai seguir esse caminho, né? Exatamente. Assim, meio que você vai ter 10 anos pela frente ainda para descobrir isso. Exatamente. Então, porque é muito difícil você dizer, com 18 anos, mesmo que ele vai estudar ciências contábeis, alguma coisa assim, mas é muito difícil saber se ele vai realmente querer isso mesmo, né? Isso. Exatamente. E aí um outro modelo E só abrindo parênteses, e aquilo que o seu pai fez com você não é uma coisa que hoje a gente vê fazendo com os jovens mais, né? Exatamente, é o que eu não quero fazer com meu filho. E um outro modelo de sucessão inteligente e empresarial, assim, né? É você desenhar um modelo de partnership, né? A partir do momento que você como um CEO contábil, contador principal, né? Gestor principal, começa a desacelerar a sua atividade profissional, você tem outros que podem dar continuidade no negócio também, né?
E além da sucessão familiar, né? Então tem outros sócios que vão dar continuidade. Então esse é um modelo inteligente que aí você começa a capacitar os seus partners, né? Então não que ela não venha a ser vendida. Então tem que estar bem claro isso nas regras, né? Isso é importante. Mas primeiro é entender os objetivos do gestor contábil e também os objetivos dos colaboradores que são suscetíveis a serem partner, né? Eu acho que é um modelo de gestão que tende muito a crescer no mercado contábil, porque ele vem oficializar, ele vem organizar toda essa parte de que o colaborador ele vem ser sócio de qualquer jeito, né? Isso sempre aconteceu, só que de forma organizada. Eu já vi muitos escritórios quebrarem porque funcionários saíram, né? E levaram clientes na nossa região, lá em Tubarão. Infelizmente, nós passamos por uma situação agora, no final da pandemia. Um escritório simplesmente fechou porque o cara faleceu. Exatamente. Né? E teve uma outra situação também, que a família veio falar comigo, porque era o quarto funcionário de alto escalão que estava saindo e cada funcionário que saía levava 30, 40 clientes. Então, assim, é uma forma assim que a partnership ela vem para curar algumas dores que nós, empreendedores contábeis, temos. Então, deixar para você que está nos acompanhando aqui, se você quiser acompanhar um pouco mais do conteúdo do Cleison, aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar os contatos para que você possa acompanhar todo esse conteúdo aí e entender um pouco melhor, né, como que com a experiência dele ele pode ajudar sobre o ponto de vista aí de partnership contábil. Maravilha. Recentemente vocês entraram para o nosso programa de mentoria, né? Isso muito até recentemente, tiveram um encontro presencial, né, dentro desse ciclo que vocês fecharam. E qual é a visão que vocês conseguem ter de estarem juntos dentro de um programa de mentoria estruturado? Vou começar pela Andressa. Então, Anderson, a princípio, né, quando o Cleison se salvou, Andressa, tenho, como sempre, né, ele vem, as ideias e tal, eu tô pensando em entrar pra mentoria. Se tô pensando, não, tu vai entrar. Né? Se não, tu vai entrar. E não fizesse a inscrição ainda? Foi assim, né? Se não, tu vai entrar, pode fazer a inscrição, tá, beleza. E até então, na minha cabeça, era ele, né, que ia, né? Aí daqui a pouco ele fez a inscrição e tal, assim, não, mas tu também vai. Eu disse, por quê? Não, porque um vai complementar o outro. A tua visão que tu vai ter da mentoria, tu vai ter a tua visão, eu vou ter a minha e junto nós vamos complementar. Se tá, então vamos fazer nós dois. E é justamente isso, né? Aquilo que ele não consegue captar, eu capto, aquilo que eu, né, e a gente junto, a gente consegue, assim, eu prestei atenção nessa situação, isso faz sentido, isso nos dá segurança, né, para a gente alavancar Grand Time, para alavancar até, não só Grand Time, mas nós como pessoa, nós como gestor, nós como influenciador, então, tem sido assim, foi maravilhoso, né, meu Deus, a gente costuma dizer que a gente sai com a cabeça fervendo, né, anota tudo assim, até para colocar tudo em prática, e não basta somente tu participar de um programa por participar. O que faz sentido para mim é o que eu já vou fazer para colocar em prática no próximo dia, no dia seguinte. A implementação daquilo que você está vendo, né? Exatamente. Ô, Cleison, você deve ser um cara muito de network, né? Você tem explorado isso muito dentro do programa de mentoria. Ajuda muito. Meu Deus, eu sou um consumidor muito fiel dos teus conteúdos, né? E nós somos clientes já há muito tempo, né? Até eu e a Andressa, quando eu falei sobre a mentoria, chegou no momento que eu e a Andressa assim, mas agora? Pois bom, a gente sabe o momento certo, né? Então eu até brinquei com o Anderson assim, há 2 anos atrás a gente já era para estar lá dentro, né? Conversei muito com grandes amigos nossos aí, embaixadores que estão lá dentro, né? E a gente sabe o momento certo de
captar, né? De entender onde a gente precisa ter a maior necessidade, né? Então, existem empresas que com um nível de que elas precisam já estar no início na mentoria. Isso é importante, né? E nós entramos agora na mentoria e o que a gente tem aprendido com os próprios mentorandos lá dentro, a troca, né? E essa entrada entre eu e a Andresa foi muito bom, né? Porque ela vai diminuir muito esforço meu para eu levar as informações para fazer ela entender. Então ela já entende lá, tá quentinho, Sim. né? Então a gente está trocando informação lá com vários mentorandos, né? Ombro a ombro, assim, ela está junto. Então fica muito fácil, economiza muito tempo, né? Recurso, né? E dá velocidade. Dá muita velocidade. Então os modelos de mentoria, né? Principalmente da H, ela tem transformado, assim, porque é muito conteúdo lá na plataforma. Entendeu? E aí nos ajuda até no modelo da capacitação dos nossos sócios também. Porque você consegue pegar um conteúdo que foi destinado especificamente para vocês, mas vocês podem, porque tudo fica gravado lá, e também os conteúdos complementares, né? Isso, eu consigo filtrar, poxa, essa necessidade aqui, esse conteúdo aqui, ele é importante para Patrícia, que é a nossa sócia partner. Aí a Andresa, Cleício, esse conteúdo aqui eu vou distribuir ali para o Lucas, porque não necessariamente eles vão assistir tudo, entendeu? Eles não vão captar tudo, né? Mas a gente consegue filtrar muito bem e isso tem auxiliado muito, né? Principalmente na troca entre os outros contadores ali que são amigos nossos, né? Eu tive a ideia, né, de Cleison, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos fazer na Grand Time um encontro de liderança, né? Vamos compilar os conteúdos que a gente tem, que faz sentido para nossa organização, porque a gente sabe que por mais que tu pega assim, fulano, esse conteúdo é para ti, quero que tu estude. A gente sabe que até a pessoa, né, ver se realmente aprendeu, se estudou, foi lá e viu. Mas, se não, então vou fazer o seguinte, além de a gente dar essa tarefa, né, deles se aperfeiçoarem, estudarem, vamos fazer um curso de liderança no nosso escritório, vamos chamar as pessoas chaves que a gente quer, além dos partners, né? E vamos fazer uma tarde ali no café e vamos fazer uma mentoria com eles. Foi muito né? baseado na Tactus Gestores, né? Isso. Quando você lançou aquilo ali, aí eu assim, Andrés, então é isso aí. Entendeu? Então, muito Você está antecipando um problema que nós tivemos lá atrás. Isso. Porque o que aconteceu? A gente já tinha o Taxo Day, que já é algo que é recorrente, que inclusive acontece daqui 2 semanas, né? A gente estrategicamente coloca o Taxo Day no meio do ano, porque a gente já tem a nossa confraternização no final do ano. Então, como o Taxo Day também finaliza como uma festa, né? Esse ano a gente vai ter o Taxo Day, ele vai ser junto com a festa junina no final, então, ou seja, a festa nós juntamos, né, 2 eventos, e aí quando acaba, às 6 horas, começa a festa junina. Então, se a gente já, até por uma questão também de maximizar custos e tal, que a gente vai para um lugar diferenciado, o time está muito grande. E aí, o que acontece? A gente percebia que aquela narrativa fazia muito sentido para as pessoas da equipe, mas os gestores precisavam de algo mais. Aí foi que nós criamos, o ano passado, o Taxo Gestores. Aí nós viemos já 2 anos de Taxo Gestores, você já tem uma experiência. Aí o Taxo Gestores nós colocamos antes do Taxo Day, porque também já é uma prévia também, porque a gente vai entregar no Taxo Day, sob o ponto de vista de gestores. Aí é um outro tipo de entrega, uma coisa mais densa, uma coisa mais séria, entendeu? Que é uma coisa mais intimista. Então, enquanto a gente finaliza um evento com uma festa, o outro a gente finaliza com um jantar. Então tem todo um aspecto ali, né? Finaliza com happy hour e faz um almoço diferenciado para eles. Então levamos todo mundo lá para o Coco Bambu, para a gente poder fazer um almoço diferenciado para eles e tal. Então, ou seja, são características diferentes. A dor que a gente teve, você está antecipando, né? Modelando através dentro da mentoria, para você fazer isso antes de você ter aquela dor, né? Porque quando eu fui fazer o meu primeiro Taxo Gestores, o nosso time de liderança já estava grande. E eu imagino que hoje o time de vocês ainda é um time pequeno, e vocês já estão estruturando isso muito melhor do que a gente estruturou, né? A gente, na mentoria, a gente tem essas informações privilegiadas, né? Então, assim, o que você
cometeu alguns erros lá há anos atrás, a gente consegue agora ajustar para minimizar o máximo de erro possível, né? Nós também fazemos lá o Grand Time Day, temos o Grand Time Fest, isso tudo acompanhando, né? O Anderson, né, que tem aplicado e, poxa, se está aplicando e está dando certo, né? Então, nós temos essas informações na mentoria, né, e esse acesso é muito bom, né? Agrega muito, não só na questão estratégica, mas principalmente para a Andresa colocar em prática isso lá no dia a dia, né? Então, esses detalhes que a gente tem lá de informação é o que tem alavancado e motivado o nosso crescimento. Olha, eu quero dizer para vocês que foi muito bacana o nosso papo, né? A gente não combinou nada do que nós falaríamos, né? E vocês viram como que as coisas acontecem muito naturalmente. Mas eu acho, assim, muito importante a diversidade do que nós estamos entregando nessa série aqui de podcast, porque cada conversa que nós tivemos aqui foi para um caminho totalmente diferente. Então, nós não estamos aqui, todo mundo apontando só para falar da Conta Azul Com, só para falar da própria Conta Azul, os lançamentos e tal. Nós tivemos, claro, temas que nós levamos para esse lado, mas aqui nós levamos para um tema totalmente diferente dos demais, porque nós falamos sobre os desafios como casal, sobre os desafios de sócios. Então, ou seja, eu peguei aqui e reuni duas características, né? 2 sócios e um casal, para poder jogar e falar abertamente sobre esses desafios e fazendo perguntas que vocês nem imaginavam que eu faria, né? E que foi acontecendo conforme o nosso bate-papo foi se desenrolando, né? Mas eu quero deixar a minha admiração por vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil, só quem é casal e empreende junto sabe o que eu tô falando, o quanto é difícil fazer isso, porque é muito lindo e maravilhoso ver o casal andando no evento de mão dadas, o casal fazendo as coisas sempre juntas e tal, só que assim, empresa é empresa, velho. Empresa é divergência de opinião, empresa assim, se você já naturalmente, por ser casal, existem conflitos, agora imagine que você vive um conflito que é o tempo todo. Claro, cada um tem o seu espaço, cada um tem suas atividades, mas vocês estão próximos sempre, vocês estão dentro de um ambiente próximo. E, naturalmente, você ali tem uma situação que aconteceu pela manhã e depois vocês estão almoçando juntos. E aí, depois do que aconteceu naquele dia, vocês estão jantando junto. Aí você chega em casa, tem a família, tem todo o restante do contexto familiar e tudo isso é muito desafiador. Aí tem a questão do dinheiro, tem a questão da tomada de decisão, tem a questão do espaço de cada um. Ou seja, quando a gente começa a olhar tudo isso, é diferente. Totalmente diferente da relação minha que eu tenho com a Rebeca, né, que é minha sócia na H-Educação, que tipo assim, deu 6 horas da tarde, a Rebeca foi embora e eu vou dormir com minha esposa. É completamente diferente. Então, se eu tiver uma treta ali e tal, eu vou dormir daqui 2, 3 horas depois, eu vou estar deitado com ela na cama ali, entendeu? A gente vai fazer o quê? Vai ficar sem se falar? E trazer essa visão clara é importante porque a gente sabe o quanto, quando a gente pensa em casal, o quanto é sensível temas como dinheiro, negócio, entendeu? São temas muito sensíveis para o casal. E essa visão, essa experiência de quem já está casado há 27 anos, né? Já está casado há 27 anos, né? Mais tempo do que eu tenho de casamento com a Fernanda. Mas serve de ajuda aí para a galera que está acompanhando aí. Então, tenho plena certeza que vai ser muito bom. A gente tem atendido muito também casais no grupo de mentoria. E, às vezes, não só casais, mas assim, o contador querendo trazer a esposa, ou às vezes acontece o vice-versa, né? Não está se entendendo com a esposa, com o esposo, e acha que talvez não é o momento de ele continuar ali, então pede. Aqui mesmo, na Com, eu encontrei um casal que estavam em dúvida se davam continuidade no negócio em conjunto ou não. Então, assim, o que eu indico, né? Muita paciência, persistência, resiliência, né? E respeitar os limites de cada um. É um desafio. Fácil não é, tá? Porque foi como tu falou lá no início, assim, vocês... é inevitável, né? Dizer assim, o Cleiton e a Andresa não levam assuntos de negócio para casa, é inevitável, mas a gente evita o máximo, a gente se esforça. Mas tem coisas que surge uma ideia ali na hora, assim, o detalhe é o momento certo de eu falar. Talvez não é na hora do café,
talvez é daqui 1 horinha. E acontece isso com ela também, né? Então, às vezes, poxa, tá na cama, né? E aí vai fazer uma reclamação, né? Tá quase dormindo, então, de um cliente ou de um colaborador, então, é o momento certo, mas assim, Quer dizer, a pessoa quer até desabafar, É, mas ela é. deixa a memória presa do outro, né? isso. É. Aí o que acontece? Você, tipo assim, tá com aquilo que tá te incomodando, só que aí você quer desabafar. Aí você desabafa, beleza, você se sentiu melhor, mas e como Deixou que ele vai... outro. Aí ele vai ter que dormir depois e às vezes, dependendo da pessoa, não é todo mundo que consegue, tipo, fechar os olhos e apagar, né? Quando as coisas... Aí fica ali, aquele pensamento e tudo mais, e não vai resolver o problema naquele momento, né? Nós fizemos um MBA junto, em gestão empresarial e liderança executiva, né? E era imersão de sexta-noite, sábado o dia todo e domingo até meio-dia. E essa disciplina era algo sobre inteligência emocional, né? Então, tinha uma dinâmica de grupo de teste de perfil comportamental. E eram 4 características. Comportamental e personalidade. Isso. Os E dois. nessas 4 dinâmicas, aí tinha uma pergunta, várias opções de resposta, e uma turma ia para um lado da sala e a outra turma ia para um outro lado da sala. Nas 4 perguntas, eu e a Andresa não fomos para o mesmo lado da sala em nenhuma, entendeu? Então, assim, se você acha que você é diferente da sua esposa, né, ou do seu esposo, E acho que isso é um problema. e acha que é um problema, não. Eu acho que pode ser uma vantagem competitiva. Depende de como você encara. Então é o equilíbrio. Total. É isso aí. Isso aí. Andressa, vou deixar aqui para você finalizar nos seus comentários finais aí no nosso podcast. Nossa, é um privilégio muito grande estar aqui contigo, né? Mais uma vez, não só falando da nossa história, mas também ouvindo, e a gente acaba aprendendo muito com o outro, né? Isso me deixa mais vibrante ainda, né? E saber que a gente só está no começo, né? Só está no começo. A gente tem muito ainda o que avançar, muito ainda o que construir, antes de dizer assim, ó, vamos desacelerar, né? Não, então a gente tem muita lenha para queimar. Então é um privilégio muito grande, né? Te agradeço de coração pelo convite e a gente está aí disponível, né? Quem quiser conversar com a gente, saber da nossa experiência, a gente está super tranquilo em falar da gente, da nossa organização, da nossa empresa. E ó, para finalizar aqui o nosso podcast com a câmera aberta, eu vou deixar uma observação que eu sou uma pessoa que observa muito os meus convidados, né? Cada detalhe ali enquanto eles estão falando. Uma coisa que eu observei nos dois, o quanto eles olham um para o outro quando eles estão falando. Isso é muito importante. Isso mostra a questão da união que existe o casal. Ela tá falando aqui, mas ela tá falando, ao mesmo tempo que tá falando para mim, tá falando pro Cleison, tem esse troca de olhar, tem esse toque, tem essa proximidade visual, e a gente percebe quando um casal ele é distante, né, pelo comportamento dele, e eu vejo pelo comportamento de vocês, né, toda essa análise que eu posso fazer, o quanto vocês são próximos. Eu quero deixar os parabéns aqui, final para vocês. Obrigada. Isso aí, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estarmos junto aqui. Obrigado você que nos acompanhou. Não esqueça de deixar o seu like. Também aqui na descrição do vídeo tem aqui uma série de links importantes para você poder acompanhar aí conteúdos complementares. Nos encontramos no próximo podcast.